Fala aí pessoal, tudo bem? Essa é a nossa primeira aula dos conteúdos de física para os alunos do terceiro ano do ensino médio, ok? Da terceira série. Vamos trabalhar essa questão da eletrostática, a parte da introdução aí ao estudo das cargas elétricas em repouso. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve logo aí no canal, marca o sininho para ficar atento sobre as novas aulas, os novos vídeos, ok pessoal? E não esquece de deixar um like para dar aquela força para o nosso canal, beleza? Então se liga aí nos tópicos que nós vamos abordar na aula de hoje. Naturalmente, olha só, você conhece esse cara aí, é o Tales de Mileto. Na Grécia Antiga, ele percebeu que uma resina vegetal fóssil, conhecida como âmbar, no seu estado petrificado, quando ele atritava o âmbar com pele animal, após esse atrito, ele percebia que o âmbar poderia atrair pequenos objetos, como você está vendo aqui, ó. Ok? No caso, uma pena ou então uma palha. Na verdade, Tales de Mileto estava vivenciando fenômenos elétricos. E nós sabemos que os fenômenos elétricos eles estão diretamente ligados à estrutura da matéria. Você aprendeu que a matéria é formada por átomos e das suas aulas de ciências você sabe muito bem que nós temos esse modelo aí planetário para a estrutura atômica, aonde você tem naturalmente os elétrons orbitando aí um núcleo, tá? Os elétrons na eletrosfera e o núcleo é composto por prótons e nêutrons. Você tem que ficar esperto que experiências mostram que os prótons e elétrons possuem comportamentos elétricos opostos, naturalmente, tá? E aí convencionou-se chamar o próton de carga positiva e o elétron de carga negativa. Se você for dar uma estudada depois, a parte da história, você vai perceber que quem classificou assim foi Benjamin Franklin, ok? Mas e quanto ao nêutron? Na verdade, o nêutron ele não tem carga elétrica, tá? É uma história meio triste, mas não se preocupe porque o nêutron ele sobrevive no final, tá? E aí você tem naturalmente aqui, ó, a configuração que nós sabemos que no núcleo existem os nêutrons sem carga, o próton com carga positiva e na eletrosfera em altas velocidades você tem os elétrons aqui com carga negativa. Beleza, pessoal? Agora, você poderia perguntar, existe um valor mínimo de carga elétrica na natureza que devemos considerar? A resposta é sim, e se chama carga elementar. É isso mesmo, elementar, meu caro Watson, né? Significa dizer uma carga fundamental, uma carga base, da qual todas as outras partem, tá ok? Assim como o dinheiro, você sabe que tudo parte dos centavos, certo? Então, em se tratando de carga elétrica presente nos corpos, todas vêm a partir de uma única carga, que é a carga elementar. E o valor dessa carga elementar, como você pode ver aí, é exatamente esse, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. A unidade é o Coulomb, está representado pela letra C. E se você está falando exatamente de prótons, você sabe que esse valor será positivo. Se você está falando de elétrons, esse valor será negativo. Tá bom? Beleza? Agora vamos entender o que é um corpo eletricamente neutro. Toda vez que você tiver um corpo que está neutro, significa dizer exatamente que há um equilíbrio na quantidade de prótons e na quantidade de elétrons desse corpo, tá? Eles estão em mesma quantidade. O número de prótons é igual ao número de elétrons. É só você imaginar exatamente essa configuração que você está vendo aí na tela. Para cada próton existe um elétron, ok? E aí a somatória da quantidade de cargas desse cara, com certeza vai dar quanto? Vai dar nulo, porque como você sabe, a carga elementar de um é a do outro, só que com sinais contrários. Aí quando você soma, vai se anular, naturalmente. Ok? E aí você tem que ficar esperto que quando acontece um desequilíbrio nesses prótons e nesses elétrons, o corpo passa a ficar o quê? Eletrizado. Ele pode ficar eletrizado positivamente ou ele pode ficar eletrizado negativamente. Para ficar eletrizado positivamente, você tem que entender que ele perde elétrons, o corpo, tá? E para ficar eletrizado negativamente, você tem que entender que o corpo naturalmente ganhou elétrons, tá? Essa perda ou esse ganho de elétrons está relacionado com o processo de eletrização, que nós vamos falar mais na frente. Agora, é claro, uma vez que ele está eletrizado, não importa se é positivamente ou negativamente, você pode quantificar isso. Você tem a fórmula para fazer exatamente esse cálculo, tá? E a fórmula, essa que você está vendo aí, ela é muito fácil de trabalhar, ó, porque basta você multiplicar esses dois aqui, ó, o número de partículas
vezes quem? Vezes o valor da carga elementar. Você faz essa multiplicação desses dois valores e você encontra a quantidade de carga elétrica presente aí num corpo que está eletrizado. Ok? Mais nada, só isso, tá pessoal? Vamos adiante. Princípio da atração e repulsão. Ó. Você tem que lembrar que agora, quando os corpos estão eletrizados, eles podem se atrair ou eles podem se repelir. Para se atrair, os corpos precisam ter sinais diferentes. Ó. Eles precisam estar eletrizados com sinais diferentes. Um positivo e outro negativo, naturalmente. Mas se eles estiverem eletrizados com o mesmo tipo de sinal, ó, tá ok? Como você pode ver, positivo, positivo, negativo, negativo. O que acontece? Acontece a repulsão entre os corpos, tá bom? Então fica ligado nisso, tá? Cargas com sinais opostos, os corpos vão se atrair e corpos aí com cargas iguais, o que acontece? Sinais iguais, eles vão se repelir. Isso acontece porque nós vamos falar mais na frente, numa outra aula, é claro, não nessa, que uma vez que quando o corpo está eletrizado, ele cria um campo elétrico ao seu redor. E quando esse campo elétrico interage com outro corpo, aparece uma força elétrica, tá? Então, na verdade, você tem aí a força de atração e a força de repulsão, beleza? Mas numa outra aula a gente vai trabalhar isso melhor. Vamos agora para o princípio da conservação das cargas elétricas, ó. E já mostrando para você a lei, ó. A somatória da quantidade de cargas antes dos corpos envolvidos deverá ser e será, com certeza, igual à somatória dessas cargas depois do processo de eletrização. Ok? Se você somar a quantidade de cargas presente dos corpos e der um valor, esse valor tem que ser constante depois do processo de eletrização. É claro que para isso acontecer, você tem que possuir um sistema que esteja isolado, ou seja, que não interaja com o meio ambiente. A interação precisa acontecer apenas entre os corpos envolvidos, ok? Para que isso seja verdade. Bora para um exemplo rapidinho aqui assim, ó. Você tem exatamente dois corpos eletrizados, um positivamente e outro negativamente. Um tem 5 coulombs e o outro tem exatamente menos 1 coulomb. E nós vamos fazer exatamente o que está dizendo ali, a lei. Ó. Vai pegar os 5 e vai somar com o menos 1. Ok? Soma aí, porque é o que disse a lei, né? E com certeza você deve estar pensando que isso é muito facinho de fazer, porque na verdade é. Você faz ali o jogo de sinal e você vai ter exatamente essa linha e vamos subtrair e vai ter esse valor novamente que aqui é o 4 coulombs. Ok? Então, antes do processo de eletrização, qual o valor total da carga? Na verdade, o valor total é 4 coulombs. Ele passa pelo processo de eletrização e esse valor que nós encontramos aqui, ó, ele precisa ser conservado. Tá? Ele precisa continuar os 4 coulombs. E naturalmente você percebe que continuou 4. Após o processo de eletrização, perceba que cada corpo aqui ó, ficou com 2 coulombs. E 2 mais 2, se ainda não mudou, será 4, é claro. Né? Mas você poderia perguntar para mim, mas professor, sempre vai ser assim? Após o processo de eletrização, ele vai dividir o valor em partes iguais para os corpos envolvidos? A resposta é se, somente se, os corpos envolvidos forem corpos o quê? Idênticos, ok? No caso, pensando em esferas, as esferas precisam ter raios iguais. Se isso for verdade, com certeza, essa quantidade total de carga é distribuída sim em partes iguais para os corpos envolvidos, tá bom? Caso contrário não, tá? Caso contrário não, é dividido em partes diferentes, mas a somatória continua sempre a mesma, tá? A mesma antes do processo de eletrização. Então vamos falar dos condutores e dos isolantes. Ó. Você sabe que condutor permite a passagem de corrente elétrica, tá ok? E o isolante, que é o dielétrico, não permite a passagem de corrente elétrica. Mas aí a pergunta é, por quê? Porque o condutor, a química do seu material, tá? Se você for ver, ele possui bastante elétrons livres. E os elétrons livres são aqueles elétrons que estão mais afastados do núcleo. Como eles estão mais afastados do núcleo, a interação, a força de interação entre esse elétron
e o núcleo, ela é muito pequena, tá? Ela é muito pequena, então faz com que o elétron possa se afastar um pouco mais, sair de uma camada e para outra camada, ok? Por conta dessa atração aí fraca, por conta da sua distância também, é claro, em relação ao núcleo. E por causa disso, é claro, ele consegue permitir a passagem da corrente elétrica pelo material condutor, tá? Por causa dessa sua capacidade aí, de poder pular de uma camada para uma outra camada. Você lembra muito bem disso, de elétrons livres, das suas aulas de química, com certeza, aí com o seu professor, com a sua professora. Então vamos lá. Vamos falar sobre agora tipos de eletrização. São três: atrito, contato e indução. Vamos falar sobre cada um aí separadamente. Então, na eletrização por atrito, fique atento ao seguinte, ó. Você tem dois materiais, os dois estão eletricamente neutros. Você encosta um no outro e começa um processo de fricção, né? Você vai esfregar um no outro. E após você esfregar, ou seja, você está atritando um contra o outro, quando você afasta, ambos estão eletrizados. A primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte, ó. No processo de eletrização por atrito, no final, os corpos ficam eletrizados com sinais o quê? Com sinais diferentes, com sinais contrários. Fica ligado para isso daí, tá? Agora, você tem que perguntar o seguinte também. Mas por que que o vidro ficou positivo e por que que a lã ficou negativa? Sempre vai acontecer essa configuração? Olha, para o vidro e para a lã sim, mas para outros materiais não. Tá? Para outros materiais não. Aí, na verdade, você precisa ter em mente o que nós chamamos de série triboelétrica, tá bom? Você precisa ter em mente que você precisa trabalhar com essa série para poder saber quem vai ganhar elétrons e quem vai perder naturalmente o elétron. E vamos tomar exemplo exatamente a lã e o vidro. Vou ajudar você aqui a ler a tabelinha. Veja, você tem a lã. A lã, em relação ao vidro, ela está numa posição abaixo do vidro, né? Está abaixo do vidro. Quem está abaixo fica como? Negativamente. Se você olhar agora para o vidro em relação à lã, ele está como? Ele está acima. Acima da lã, então ele fica como? Positivamente. Tá ok? É assim que você tem que proceder. E aí, é claro, mas lembre-se, nesse processo foi o vidro que perdeu elétrons, tá? Sempre quem tem que estar se movimentando aí são os elétrons. Então, nesse processo, o vidro perdeu o elétron e a lã naturalmente ganhou. Vamos para a próxima parte, que é a eletrização por contato. Nessa eletrização por contato, você tem exatamente dois corpos, um neutro e o outro eletrizado. Fique esperto que esses suportes aqui que você tem, eles todos são isolantes, tá? E naturalmente o que acontece? Você pega o cara que está eletrizado, aqui no nosso exemplo, o corpo está eletrizado negativamente, e você toca no outro corpo. Na hora que toca, você sabe que nós aprendemos exatamente através do princípio da atração, que as cargas que são diferentes, elas vão se atrair. Então, os elétrons vão saltar do corpo B em direção ao corpo A, ok? Naturalmente, tá? Isso vai acontecer. Lembra que o A ele estava neutro, ou seja, tinha a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Mas na hora do toque, como o B tinha elétrons em excesso, começou a saltar aqui, ó, elétrons daqui do B em direção ao A, fazendo com que agora o A também fique com elétrons em excesso. Aí você afasta o B e naturalmente agora os dois estão eletrizados como? Negativamente. E isso é uma característica, tá? Na eletrização por contato, os corpos sempre ficam eletrizados com o mesmo tipo de sinal. Se o B inicialmente fosse positivo, aqui no final ambos estariam positivos. A diferença é que nessa hora bem aqui, ó, do durante, você não teria elétrons pulando para o A, você teria exatamente elétrons partindo do A para o B. Seria o contrário, tá bom? Aí, novamente eu quero relembrar para você a parte da conservação das cargas elétricas, tá ok? Preciso que você relembre disso aqui na eletrização por contato. A somatória das cargas antes é igual à somatória das cargas depois. Fica atento. Quando você está trabalhando exatamente com corpos, com esferas que têm o mesmo raio,
você tem que lembrar que a quantidade total das cargas dos corpos envolvidos sempre ela vai se conservar e após o processo de eletrização ela será dividida em partes iguais para cada corpo. Mas para isso, os corpos envolvidos precisam ter as mesmas dimensões, as mesmas formas. No caso de esferas, elas precisam ter os mesmos raios. Tá, ok? Caso contrário, o que acontece? Ó, a somatória continua, ela permanece constante, mas aí cada corpo vai receber uma quantidade distinta de cargas elétricas, tá, ok? De acordo com a sua dimensão e com a sua forma. Ok, então vamos lá, né? Vamos falar agora sobre a próxima parte, eletrização por indução. E na eletrização por indução, o que nós temos é o seguinte: nós temos inicialmente um corpo que está neutro e outro que está eletrizado, tá bom? Uma esfera neutra e uma esfera eletrizada. E aí quando você aproxima o cara eletrizado do induzido, eu quero que você entenda que o induzido continua neutro ainda nesse momento, tá? Mas por causa da aproximação do indutor, essas cargas aqui, ó, no B, elas começaram a se rearranjar, tá, ok? Começaram a se redistribuir. E aí, naturalmente, as cargas que são iguais, elas se afastam uma das outras. Bem, a ideia é eletrizar o B, mas eu não posso atritar e eu não posso também tocar, porque é apenas indução, tá? Então, para que o B fique agora eletrizado, eu preciso colocar um fio terra nesse corpo. Eu conecto aí um fio terra, como o nome já está dizendo, está ligando o B ao solo, à terra, né? Naturalmente, você pode fazer isso também só tocando na esfera aí com seu dedo, tá? Mas quando não, você tem um fio ligando, e aí o que acontece? No princípio de atração e repulsão, exatamente no de repulsão, com sinais iguais, o que acontece? As cargas vão se afastar. Como esse cara aqui está negativo, e aqui você tem negativo também se repelindo, os negativos vão começar a descer aqui, ó, pelo fio terra, em direção ao solo. Lembra que na verdade, ó, esse cara estava eletricamente neutro, tinha a mesma quantidade de prótons, a mesma quantidade de elétrons. Quando desce por aqui, o que acontece? Promove o desequilíbrio. Se ele perde elétrons, ele vai ficar em excesso agora com quem? Com prótons. E aí, naturalmente, ó, você tira o fio terra, afasta um indutor e ele vai ficar eletrizado positivamente. Tá ok, pessoal? É assim que acontece. Se por algum acaso fosse o indutor fosse positivo, no final ele ficaria eletrizado como? Negativamente. Tá ok? É isso que você tem que ficar esperto. Na eletrização por indução, os corpos sempre vão ficar eletrizados com sinais opostos. Ok? Então vamos lá? Vamos agora para um exercício? Beleza, né? Então vamos colocar em prática aí aquilo que você está aprendendo. A figura abaixo representa um condutor A eletricamente neutro, ligado à Terra. Aproxima-se de A um corpo B carregado positivamente. Pode-se afirmar que, na verdade, se você que está ligado, você que percebeu, é a eletrização por indução, tá? Nós já acabamos de falar. Só que a diferença é que esse cara está eletrizado como? Positivamente. Se ele está eletrizado positivamente, você sabe que desse lado aqui, ó, nesse hemisfério do corpo A, vão se acumular as cargas negativas, tá bom? E naturalmente aqui do outro lado, ó, ficarão exatamente aqui sozinhas aquelas cargas positivas, que faziam par com essas cargas negativas que foram para o outro lado. Ok? É só isso daí, ó, bem facinho para você. Elas ficam redistribuídas assim. E agora? E agora você sabe que aqui é um fio terra e ele está ligado ao solo, e o solo ele é abarrotado de elétrons. Então, os elétrons vão começar a subir aqui pelo fio, ok? Agora o processo é diferente, né, do que foi explicado anteriormente. Por quê? Porque o indutor está eletrizado positivamente. Então, os elétrons vão começar a subir pelo fio. Eles vão subir pelo fio e vão casar aqui, ó, com esses prótons que estão sozinhos, ok? Como você está vendo. Lembra que a esfera inicialmente estava neutra.
como subiu elétrons pelo fio, agora ela está eletrizada negativamente. E aí, é claro, se você tirar o fio terra e afastar o indutor, ela vai ficar eletrizada negativamente, ok? Vamos para as opções. Pode-se afirmar que, item A, os elétrons da Terra são atraídos para A. Nossa, cara, a resposta já está aqui, ó. É a letra A. Beleza? Resposta a letra A. Perfeito. Você viu? Muito simples. Você faz a análise, aí vai atrás das opções e já sabe que a alternativa correta é o item A. Aumenta aí seu grau de felicidade. Vamos para a próxima questão. Sobre uma mesa isolante, colocam-se 3 corpos A, B e C. Observando-se que os corpos se atraem mutuamente, pode-se afirmar corretamente que eles poderiam estar, respectivamente, com cargas. Então, beleza, ele quer saber como eles estão eletrizados. Se é positivamente, negativamente. Olha só, tem uma palavrinha-chave aqui, ó. Mutuamente, tá ok? E a outra palavrinha aqui, ó. Ok? Vamos marcar logo tudo isso. Os corpos se atraem mutuamente. Mutuamente significa que eles têm força de atração entre si, beleza? Pessoal, lembra do que nós falamos. Para que eles possam se atrair, eles precisam ter o quê? Sinais contrários, ok? Sinais contrários. Se algum desses corpos aqui, no caso 2 corpos, basta 2 corpos terem sinais iguais, que isso daqui não vai ocorrer. Eles não vão se atrair mutuamente. Para se atrair mutuamente, 2 corpos desses não podem ter o mesmo sinal. Então, quando eu olho para a alternativa, ó, que eu percebo que está escrito aqui, ó, positiva e positiva, negativa e negativa, aqui também, ó, eu percebo que é a alternativa que eu não posso marcar, ok? Então, com certeza, novamente, aí, ó, nós temos a opção A para marcar, tá? Aqui, ó, positiva e aqui é negativa, e aqui alguém que está neutro, ok? No caso, A, B e C. Viu? É simples, pessoal. É só uma questão de interpretação, tá? Por isso que essa primeira parte aí da nossa aula tem bastante questão de conceito, ok? Beleza? Beleza, vamos para a próxima aí, ó. A superfície de uma esfera isolante é carregada com carga elétrica positiva, concentrada em um dos seus hemisférios. Uma esfera condutora descarregada é, então, aproximada da esfera isolante. Assinale, entre as alternativas abaixo, o esquema que melhor representa a distribuição final de cargas nas duas esferas. Beleza, então. Olha só. Se liga aqui embaixo, aqui, supostamente, que era para ser uma esfera, né? Se liga aí. Deixa eu só marcar aqui a nossa canetinha. Essa daqui é a nossa condutora, ok? Ela está neutra. A nossa esfera condutora, ela está neutra. Tem a mesma quantidade de prótons, a mesma quantidade de elétrons. Aí o que acontece? Eu vou aproximar dela uma outra condutora que está eletrizada. Como ela não é, na verdade não é condutora, né? Na verdade está dizendo ali no exercício que ela é exatamente o que? Isolante. Perfeito, mas está carregada. Agora tudo se explica, né? Beleza, ela está carregada, mas naturalmente, ó, só na parte onde promoveu o toque ou o atrito é que estão as cargas em excesso. Isso é uma característica do isolante, tá bom? O material isolante, quando ele é eletrizado, só a parte que promoveu o toque, o contato, ou, por exemplo, o atrito, é a parte, é a região que vão ficar com as cargas em excesso, tá ok? Quando você tem um corpo que ele é condutor e ele é eletrizado, as cargas se distribuem por esse corpo, tá ok? De forma uniforme, as cargas ficam equidistantes, separadas umas das outras na superfície desse corpo que é condutor. Então, beleza, vamos lá, né, pessoal? É o seguinte, ó, nessa parte, quando você está aproximando esse cara que está eletrizado positivamente desse corpo que está neutro, ele vai atrair para cá, para o seu hemisfério, as cargas negativas, porque sinais opostos se atraem. E naturalmente, do outro lado do hemisfério, ficarão
as cargas positivas. Tá ok? Então é muito simples, ó. Só com essa análise nós já sabemos qual é a alternativa que nós vamos marcar, tá bom? E a alternativa que nós vamos marcar só pode ser a letra E, ok? Bem facinho para você, né? Não tem dificuldade não. Claro, você ficou atento lá nas explicações, perfeito? Então aumenta aí a sua felicidade, vamos para mais uma questão. E nós temos agora aí uma esfera metálica, tem carga elétrica negativa de valor igual a 3,2 vezes 10 a menos 4 coulomb. Sendo a carga do elétron igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, pode-se concluir que a esfera contém... Beleza, então separa os dados. Você já sabe que se trata de quantização de carga elétrica, então escreve a fórmula que foi explicada para você inicialmente. Substitui os dados, não está difícil para você não, tá ok? Com certeza você sabe que você vai trocar aqui a quantidade de cargas e vai colocar esse valor. Fica esperto que ele falou bem assim, ó, tem carga elétrica negativa, e esse é o valor, ó, da carga elétrica negativa. Mas por que não tem um menos aqui? Porque estamos trabalhando com o módulo, tá bom? Então tá o módulo da carga, você tem aí exatamente o módulo da carga. Ele quer que você descubra o N, perfeito? Ele quer exatamente saber qual é essa quantidade de elétrons em excesso, tá? Que está promovendo essa eletrização no corpo. E ele diz para você a carga elemental, ok? E é exatamente esse termo que vai passar para o outro lado. E como ele está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. Não é difícil para você saber que 3,2 dividido por 1,6 vai dar 2. Divide aqui, ó. Tá ok? Vai dar 2. Esse cara aqui, que é negativo, ele vai passar para cima e vai inverter o seu sinal, como você já aprendeu aí das suas aulas de matemática básica, tá? E ele vai ficar como? Vai ficar positivo. Agora você vai pegar 19 menos 4, com certeza você vai ter o valor 15, né? E agora qual a alternativa que você vai marcar? Muito cuidado, tá? Esse é o valor, só que nós estamos calculando o quê? A quantidade de elétrons em excesso que está promovendo a eletrização do corpo, tá bom? Então o item correto para você marcar é o item C. Ok, pessoal? Beleza? Facinho, né? Você viu? É só você praticar. Procura um pouco mais de exercícios aí e vai praticando. Não esquece que essa é a playlist dos conteúdos. Vai ter uma playlist de resolução de exercícios, mas inicialmente vamos procurar sempre explicar os conceitos. Ok, pessoal? Vamos lá. Fica feliz, com certeza, você está entendendo tudo. Mas nossa aula chega ao fim. Parabéns, tá? Você está progredindo e fica atento na nossa próxima aula. Até a próxima, pessoal.